o propósito dessa nossa aula de hoje é falar bastante de modernidade, né? Então, assim, mas modernidade é um termo atual ou é um termo antigo? Bom, se eu vivo hoje na pós-modernidade é porque a modernidade é um termo mais antigão, né? Então, aonde que eu entro aqui? Eu entro exatamente numa imagem que não é muito boa, né? Uma imagem, né, que é colocada aqui, né, para todos nós, né, que estamos aqui, né, e coloca de uma forma muito pessimista, né, o que nos espera no futuro, né? Quer dizer, não tem futuro, né? Aliás, eu poderia trazer como uma imagem desse pessimismo algo que me impressionou muito, né? Que foi o ocorrido em Minneapolis, nos Estados Unidos. Meninas, tudo bem? Oi, tudo jóia? Tranquilo? Tudo bom? Tudo tranquilo. Minneapolis, nos Estados Unidos, em função da morte, né, de um desempregado negro, que eu acredito que vocês devem ter acompanhado, né, onde, na madrugada, a reação ela foi muito intensa. Eu não estou avaliando se é certo ou se é errado, né, porque é tão complicado isso, né, mas a reação ela foi muito forte por parte da população revoltada com o que aconteceu com o cidadão negro, né, que acabou sendo asfixiado por um policial e depois morreu, né? E tudo indica em função desse processo, e um processo filmado, um processo colocado, escancarado aí nas redes sociais, muito assim, uma selvageria explícita, né? E que sinceramente me deixa extremamente pessimista também, né? Porque se eu chego no século XXI, eu estou no meio de uma pandemia e eu tenho que conviver com uma cena dessa, realmente a pós-modernidade ela não me agrada, né? Porque a barbárie ela acaba ganhando espaço, e uma barbárie que eu consigo ver, acompanhar, né? E me sinto não só pessimista, eu me sinto podado, digamos assim, né? Porque eu vejo que eu posso fazer muito pouco para que eu consiga evitar esse tipo de situação, né? Que é daqui, é o João Pedro que morreu semana passada, mandou uma mensagem para a mãe, que a mãe era para ficar calma, que eles estavam em casa. E o menino é alvejado pelas costas, conforme foi revelado no laudo hoje. Quer dizer, pós-modernidade, credo, né? Mas, de qualquer forma, vamos tentar tirar um pouco de luz desse cenário de trevas, digamos assim, né? Tá. Onde eu vou encontrar luz aqui? Eu vou encontrar luz porque a nossa ênfase hoje é na modernidade, né? Na modernidade eu tenho a cultura elevada, a arte, a estetização, né? O conhecimento superior, a oposição ao público, a crítica cultural, a afirmação da arte. Então, em outras palavras, na modernidade, eu tenho um cenário mais racional, mais cientificista, né? Foi hilário ontem acompanhar o Jornal Nacional e perceber, eu não vi porque eu não estava dando aula, mas acompanhar o William Bonner tentando justificar que alguém acredite que a Terra é plana, né? Que um dos investigados nas fake news é um terraplanista, né? Um jornalista, o William Bonner pode ter N defeitos, mas é um jornalista racional, né? E ter que citar que o cara acredita que a Terra não tem a forma arredondada em pleno século XXI. Quer dizer, mas é a pós-modernidade, onde eu convivo com a banalização do cotidiano, com a anti-arte, né? O que é artístico tem que ser deixado de lado, haja visto o que eles estão fazendo aí com a Secretaria da Cultura, com
o Ministério da Cultura, que nem existe mais, né? A desestetização, quer dizer, isso daí da estetização, da desestetização, né? É no sentido do quê? Da valorização de uma imagem, mas não é uma imagem estereótipo, não. Estereótipo combina mais com a pós-modernidade, né? Que é o tipo de beleza que é produto, né? Faz um jogo com a arte, a participação do público, só que o público, como diz o Humberto Eco, na pós-modernidade, ele é formado por uma legião de imbecis, né? Pessoas que sequer estudaram e se metem, por exemplo, nas redes sociais a serem médicos, a serem professores, a serem advogados, né? Sendo que não tem formação para tal. Eu acompanhei bastante recentemente, não acompanho ainda, só que eu gostava mais da participação da Gabriela Prioli, jornalista, no grande debate da CNN, porque ela trazia argumentos técnicos em cima daquilo que ela estudou. Não é em cima de opinião, né? Eu posso ter opinião, né? Posso, devo, democracia por enquanto, beleza. Mas o ter opinião não significa que a minha opinião ela é superior ao conhecimento técnico de determinada área, né? Da área de saúde, da área de engenharia. Eu posso ter uma opinião sobre a fundação de uma casa, né? Mas quem vai me dar o critério técnico é o engenheiro, ou é o pedreiro que tem experiência. Quer dizer, o engenheiro, o pedreiro, o médico, o advogado, ele tem por obrigação que valorizar a modernidade. A modernidade que garantiu o que para ele? Garantiu para ele racionalidade. Porque antes da modernidade, eu tenho o quê? Eu tenho o que o Adriano chama de ele chama de pensamento medieval. E no pensamento medieval prevalecia a questão religiosa. Mas então, se eu for pensar assim, onde começa a modernidade? Olha, a modernidade ela começa, por mais que eu não goste dessa situação, ela começa com a formação, deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando, ela começa com a formação da burguesia, ela começa na Baixa Idade Média. Porque na Baixa Idade Média você tem a origem dos burgos, e com os burgos nasce a burguesia, fortalece o comércio. E com o comércio, eu acredito que o Adriano já comentou com vocês, eu tenho o quê? Maior circulação de pessoas. Onde circulam mais pessoas, circulam mais ideias. E onde circulam mais ideias, eu passo a contestar as ideias que existem. Então, eu chego aqui, a partir da Baixa Idade Média, a partir do comércio, a partir do fortalecimento da burguesia, eu chego a um elemento que vai dar alicerce para a modernidade, que é o Renascimento. E no Renascimento eu tenho o quê? O que o Adriano já metralhou em cima de vocês, eu tenho o ser humano no centro do universo. Eu lembro quando eu falo disso aqui do Da Vinci, lá do homem vitruviano, que é o ser humano como centro, o espírito crítico. Mas muita gente foi punida por isso. Pois é punida até hoje. Se você contesta alguma situação nas redes sociais, se você faz isso no WhatsApp da sua família, você arruma uma treta homérica aí por causa de uma opinião sua, por causa de uma visão diferente daquilo que prevalece entre a maioria dos seus parentes. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar, porque senão aí estou criticando os seus parentes e os meus parentes também. Então, princípios, o humanismo, o Erasmo de Roterdã, o Thomas Moros falando da utopia, foi punido por isso, por pensar no mundo onde as hierarquias fossem derrubadas.
certo? Essa valorização da antiguidade clássica de quem? De Grécia e de Roma, tá? Com uma especial destaque para a Grécia, valorização do pensar, valorização de Sócrates. Né? Você vai dizer, mas Sócrates para quê? Para contestar a realidade. Né? E partindo daí, aí a modernidade ela já ganha corpo e nós chegamos ao iluminismo, lá no século XVIII. Quando eu chego no iluminismo, eu já vou questionar o quê? Eu vou questionar o poder absolutista, eu vou questionar o Estado que concentra tudo, né? Já é o liberalismo, opa, liberalismo, é tema da atualidade. Vou questionar a influência da igreja. Vou valorizar o quê? Esse mapa mental aqui é show de bola. Posso até tirar e depois colocar para vocês, que eu acho que, sabe, ajuda muito esses mapas aqui. Tá? Esse mapa aqui dos séculos das luzes, destacando o quê? Destacando os caboclinhos aí, ó. Tá? Destacando o René Descartes, né? A existência do ser humano ligada ao pensar, né? O Chico Toicinho, né? Estou brincando, o Francis Bacon, né? Do método indutivo, da observação da natureza, o Rousseau, né? Que critica a propriedade privada. Rousseau, mais um pouquinho, ele ia ser quase um Karl Marx lá do iluminismo. O John Locke, que prega o liberalismo político, quer dizer, o Estado, ele tem que existir, mas ele tem que representar o interesse das pessoas, não representar os interesses de quem domina o poder. É uma visão interessante, uma visão... mas John Locke é conservador. Bom, se eu fosse colocar John Locke hoje, ele estaria mais à direita, né? Mas, mesmo assim, ele é o quê? Ele é alguém que defende que você chegue ao poder com o respaldo popular. Né? Porque sem esse respaldo, o poder é o quê? É inválido. Tá? É uma situação que nós vamos ver também mais para frente, a discussão sobre poder. Mas John Locke faz isso. Né? E, de certa forma, ele dá, vamos dizer assim, ele coloca um concreto nessa raiz na modernidade. Né? Ele dá uma firmeza. Montesquieu, então, nem se fala. Prega o equilíbrio entre os poderes, o poder repartido, o Isaac Newton aí com os princípios da física moderna, o Voltaire valorizando a liberdade de expressão. Quer dizer, coisa que vai mexer com as estruturas da sociedade. E vai chegar ao quê? Vai chegar ao coração dessa nossa aula de hoje. Né? Qual é o coração dessa nossa aula de hoje? Esse daqui. A essência da modernidade é a crença de que o desenvolvimento do progresso e da capacidade científica pode resolver todos os problemas da humanidade. Tá? Quer dizer, você vai falar assim, mas esse desenvolvimento do progresso e da capacidade científica, desde que beneficie todas as pessoas. Pois é, né? Aí faltou, né? Porque com o tempo nós percebemos que a modernidade ela se tornou o quê? Ela se tornou excludente, né? O progresso não chegou para todos, né? Os benefícios da ciência não chegaram para todos. Né? Se chegasse, realmente a modernidade é show, a modernidade merece nosso elogio, o nosso carinho, a nossa estima. Tá? Mas a modernidade, da forma como ela foi colocada, na prática, ela não beneficiou a todos. Ela não beneficiou a todos no mundo do trabalho, ela não beneficiou a todos no ambiente familiar. Tanto é que eu vou trazer para vocês uma discussão que eu vi hoje, tá? Porque você está sabendo que São Paulo vai o quê? São Paulo vai dar uma flexibilizada na quarentena. Só que essa flexibilização ela vai atingir em cheio principalmente a situação da mulher, que chega no século XXI e infelizmente, vai ter uma dificuldade danada para manter o seu serviço, a sua ocupação, já que várias áreas do comércio vão reabrir,
né? E como faz com os filhos? Ah, o filho fica com o marido. Pois é, mas o marido fica. Certo? Quer dizer, a modernidade que não está garantindo para todos, sem distinção de gênero, sem distinção de renda, né? Os direitos mais elementares do ser humano. Né? Certo? Você fala assim, mas quem que vai começar a colocar o dedo nessa ferida? Não, quem vai começar a colocar? Várias pessoas. Hoje nós vamos conhecer duas, né? E na semana que vem nós vamos conhecer mais alguns aí que gostam de colocar o dedo na ferida. Um já morreu e esse está vivo ainda. O David Harvey, que na verdade a formação dele é ligada também à geografia, mas ele é um sociólogo muito respeitado, britânico, ele tem uma observação que, sucintamente, sem precisar ler isso aqui tudo, depois você pode ler com calma, né, lá no vídeo, ele critica a desigualdade social. Ele enfatiza que não há mundo decente enquanto houver concentração de renda indecente. Né? Não há mundo decente quando eu tiver acesso diferenciado a serviços públicos, a serviço público de saúde, a serviço público de educação. Será que se fosse um branco que estivesse na situação, né, do negro lá nos Estados Unidos, será que o policial ia agir da forma truculenta que agiu em relação ao negro? Será que se fosse um condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro, será que a polícia ia invadir, ia procurar traficantes, sendo que nós sabemos que no condomínio de luxo há também consumo de drogas? Quer dizer, esse mundo onde os iguais não são iguais, né, certo? As leis, né, determinam, não, lei, né, todos são iguais. Né? Nós sabemos que nem todos são iguais. Tá? Na prática, não são iguais. Não são iguais enquanto estudantes, não são iguais enquanto cidadãos. Não são iguais enquanto consumidores. O consumo está vinculado à renda. Não são iguais enquanto moradia. Não são iguais enquanto saúde, pessoal. Você faz uma análise agora, você pega a internet, depois eu posso até procurar e passar para vocês. Né? Quem mais está morrendo agora na grande São Paulo? Pobres. Né? Pobres. Porque o rico continua fazendo quarentena. Né? Continua fazendo, está levando, mas tem que trabalhar, vai para a rua, vai com o carro bonitão lá no domingo, faz carreata em Brasília, tem que trabalhar, mas quem vai trabalhar não é ele, quem vai trabalhar é o classe média, é o mais pobre. Né? Então, quando ele fala aqui, então penso que precisamos olhar com mais atenção para a redistribuição, é para que a renda seja melhor repartida. Certo? Para que o mundo não vire isso aqui, pessoal. Onde as pessoas vão sumindo, né, conforme tem essa escultura que foi colocada na escadaria de uma instituição lá em Berlim. Tá? As pessoas vão sumindo por quê? Porque elas perdem a capacidade de consumir, de comprar. Né? E na modernidade, o capitalismo absorveu a modernidade e disse assim, ó, você é gente se você puder comprar, se você é gente se puder, né, ter dinheiro, se não tem, você não é gente. E a capacidade de pensar? Bom, a capacidade de pensar vai ficar restrito, né, ao pessoal lá da área de humanas, pessoal da área de exatas também, se quiser, pensa, o Amaro gosta de pensar, né, o pessoal da área de biológicas também, está lá a Angélica fazendo isso, o de linguagens também, está lá a Maria Helena orientando vocês na redação, mas o mundo é de quem consome, o mundo é de quem compra. Né? Certo? E aí vem o francês, que esse lamentavelmente já morreu,
ele vai viver na Argélia, um país que foi colonizado pela França, né? E ele vai... A história se inscreve nos nossos corpos sob a forma de hábitos. Quando ele usa o termo hábitos, ele está falando do quê? Que as pessoas se acomodam, né? Ele critica esse comodismo, né, ligado ao mundo urbano, ligado ao mundo das coisas, dos bens materiais. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. Né? Quer dizer, uma visão histórica nula, e mais do que nula, né? Ele critica também o fato de que a ciência ela vai, né, não pode ser neutra, né? Certo? Ela não pode ser neutra, ela tem que ter posição. Neutro é sabão de porco, né? Passei a gostar do Bourdieu quando eu percebi que ele critica a neutralidade. A escola não pode ser neutra, a escola tem que abrir espaço para quê? Para haver discussão, haver debate. Senão ela vira um instrumento de dominação, pessoal. Senão ela vira a música do Pink Floyd lá, enchendo o nosso saco lá toda hora, falando, não, o professor tem que ser ali, tem que maltratar o aluno, não sei o quê. Ele tem que cutucar o aluno, né? Mas não precisa maltratá-lo. O aluno tem que ter espaço para questionamento, para desenvolver o seu pensamento racional, com autonomia, com responsabilidade. Até porque, se eu não faço isso, o que vai acontecer? Né? A escola, a religião, o esporte, a música, a dança, o teatro, né, que podem ser espaços, né, que podem ser instrumentos de democracia direta, ficam convertidos em mecanismos de opressão simbólica. Ah, você vai jogar bola? Você vai jogar bola, mas você vai jogar bola se for para o meu time. Outro time não entra aqui. Né? Ah, você vai participar da aula? Você vai participar da aula, mas vai ser do meu jeito. Vai ser com o vestuário da escola, uma discussão que aconteceu na França, uma discussão terrível. Né? Tá, eu estou até anotando aqui que eu vou colocar um textinho para vocês avaliarem essa situação lá no grupo de vocês. Qual a situação? A situação do véu islâmico. Eu forçar que as meninas na dona França não possam ir com o véu islâmico. Isso é uma discussão que envolve também a questão da visão da mulher na sociedade, mas é muito mais do que isso. É a questão da mulher, a questão religiosa, é a opressão simbólica que a escola pode exercer sobre as pessoas só porque elas têm uma outra visão de mundo. Difícil isso, né? Mas é inquietante, pessoal. A vantagem de você avaliar o pensamento sociológico é que isso te inquieta. Né? E aquilo que nos inquieta, né, me deixa com a vontade danada de discutir, de analisar. Possivelmente, depois desse momento nosso aqui ao vivo, eu devo fazer mais uma situação de um vídeo meu, né, de alguns minutos, falando um pouquinho mais sobre a modernidade e destacando muito o papel que nós temos de questionadores. Ah, mas o questionador é muito chato e tal. Pessoal, são os chatos que fizeram a humanidade sair dos buracos que ela mesma entrou nela. São os chatos que fez lá, né, o Dr. Hitler, né, ficar, né, em xeque. Né? Certo? Imagina se todo mundo concordasse com o Hitler. Nem todo mundo concordou. Teve gente que questionou, teve gente que deu a própria vida para questionar, né, a ideia de uma verdade só, de um mundo homogêneo. Tá? O mundo não é homogêneo, o ser humano não é homogêneo, o ser humano é heterogêneo, ele tem vários pensamentos, várias visões. E desde desde o princípio de que a minha visão ela seja respeitada e ela não afronte a sua, são visões possíveis. Nós estamos aí nos últimos dias discutindo liberdade de expressão. Tá? Só que liberdade de expressão não pode ser confundida como liberdade para mentir. Né? Essa questão que está pegando aí. Né? Que eu estou
O nosso chefe do clã miliciano ele está bravinho porque a patota dele desenvolveu um princípio que o nosso tio do pavê acredita lá no nosso WhatsApp, tá? Que mentir vale a pena. Eu vou mentir, minto mais uma vez, minto de novo. Isso é um princípio, né? Isso é um princípio, lamentavelmente, que aquele ministro ridículo da educação falou, que ele é judeu, e ele pode falar bobagem, tá? É um princípio nazista, que eu vou mentindo, minto de novo, minto mais uma vez, né? E daqui a pouco o que eu estou mentindo vira verdade para muita gente. Tá? Então, essa pós-modernidade que a gente volta lá no início dela, aqui, ó, lá no início dela, ó, né? Essa questão do mentir, né? Tá aqui, ó. Comentário cômico social, desvalorização do autor. Quer dizer, às vezes um texto lá, totalmente sem pé nem cabeça, você coloca até alguém que falou e é mentira. Né? Eu cansei de receber, há tempos atrás, né, áudios do padre Marcelo, sendo que ele não falou nada daquilo. Quer dizer, nesse sentido, a modernidade ela respeita mais as opiniões das pessoas, e opiniões principalmente bem fundamentadas. Certo? Tá? Porque eu sei, né, estou percebendo aí por vocês que estão aqui, que vocês têm opiniões bem fundamentadas. Né? Mas grande parte dos estudantes, grande parte dos adultos tem opiniões fundamentadas em achismos. Né? Certo? Está parecendo alguém que chegou na casa da minha mãe, contou um absurdo, ninguém acreditou, olhou para minha mãe e falou assim, né? Eu não sei se eu sonhei ou se foi alguém que me contou essa situação. Quer dizer, é uma fofoca. Né? Quer dizer, esse tipo de situação da fofoca combina com a pós-modernidade. O conhecimento combina com a modernidade. Sejamos modernos. Não sejamos pós. Né? Eu estou lembrando aqui agora, para a gente finalizar praticamente a aula. A pós-modernidade combina com a pós-verdade. E a pós-verdade é quase uma apologia à mentira, a apologia ao achismo, a desvalorização da ciência. Está aparecendo um vídeo que eu achei esses dias, até posso compartilhar para vocês três aqui, porque é um vídeo muito sectário nesse sentido, que é um vídeo do nosso amigo Gregório, do Vivier, um vídeo sobre rebanho. Ele é um vídeo interessante, porque mostra o quê? Mostra que eu né, Gregório, né, estou questionando o Olavo de Carvalho, porque ele faz apologia ao não estudo, a não ser formado em filosofia e ser tratado feito filósofo. Tá? Então, eu tenho que fazer apologia ao estudo, a quem estudou, a quem se formou para advogado, a quem se formou para médico, né? A quem ralou para estudar, né? Coisa que nós estamos fazendo aqui, mesmo durante a pandemia. É para essas pessoas que o mundo deve existir e destacar. Né? Agora, na pós-verdade, muitas vezes as pessoas que são destacadas são os medíocres, ou na visão do Humberto Eco, os imbecis. Tá? Então, momento nosso aqui, valorizar a modernidade. Não vou passar para vocês agora, mas em torno aí de 10 e pouquinho aí, a hora que o Adriano terminar dele, vou colocar algumas questões para vocês sobre modernidade, para vocês discutirem, né, e tentarem chegar nas respostas. Tá bom? Um abração, não esqueçam, avise seus colegas aí, sábado tem a primeira prova de mais um simulado, amanhã provavelmente vai chegar as instruções, mas vocês já estão inscritas lá, já sabem como funciona, já podem entrar lá no sábado e fazer a prova, né, e depois conferir lá o seu boletim, conforme aconteceu nas outras vezes. Tá certo, pessoal? Até mais, um abraço para vocês, tá? Abraço, Evaldo. Boa noite. Tá. Mais tarde eu mando um exercício para vocês também, tá? Tá bom. Tá. Abração. Tchau. Tchau.